Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição do jornal Folha do Vale. Hoje, 19 de maio de 2021, uma quarta-feira. E nós vamos agradecendo a todos vocês pela credibilidade e por nos aturar através do nosso canal de TV, a TV Folha do Vale, aí no seu receptor, movimentando todo o estado de Mato Grosso através da notícia. E nós já vamos movimentar o dia 18 de maio, que foi ontem, sobre o abuso sexual de menor e adolescentes. E a delegada Laete falou sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Araceli Cabreira Crespo tinha apenas 8 anos de idade quando foi sequestrada, estuprada e brutalmente assassinada no Espírito Santo em 1973. Após a prisão, julgamento e absolvição dos acusados, o processo foi arquivado pela Justiça. Em memória à menina Araceli, o dia 18 de maio foi instituído pela Lei 9.970 de 2000, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um dia para conscientização da sociedade e autoridades a respeito da política de enfrentamento a esses crimes. O marco é uma conquista na luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes por todo o país. A necessidade de reforçar as ações de enfrentamento a esses crimes surge do aumento de casos por todo o Brasil. Neste mês de maio é feita ampla divulgação a respeito desses crimes por entidades públicas, e isso é muito importante, porque assim nós conscientizamos a população a respeito dos crimes e proporcionamos o conhecimento necessário para que realizem denúncias. Doutor, agora infelizmente a maioria dos crimes consumados em relação a crianças e adolescentes estão dentro do ambiente familiar. Qual o alerta da Polícia Judiciária Civil? Isso, nesses casos de abuso de crianças e adolescentes, a maioria são realizados, os autores são familiares ou pessoas muito próximas no convívio diário das crianças. Em razão disso, nós pedimos que os pais e outros familiares fiquem bem atentos ao comportamento das crianças e adolescentes, porque ao sofrer o abuso é comum a alteração de comportamento. E também há questões que a criança se manifeste, por exemplo, de não gostar de determinado adulto, determinada pessoa, que os pais não vejam isso apenas como uma birra de criança ou de adolescente, que busque apurar o porquê dessas ações das crianças. É um primeiro passo para se identificar o abuso.
Doutora, quanto ao crime de estupro de vulnerável, o crime não se consuma somente mediante a conjunção carnal, ou seja, existem práticas, condutas, atos diversos à conjunção carnal que também caracterizam o crime de estupro de vulnerável. Sim, em relação a abuso, exploração de crianças e adolescentes, esse é o crime mais comum em apuração aqui na delegacia. Na cidade de Pontes e Lacerda, estado de Mato Grosso, somente no mês de janeiro de 2021, a Polícia Judiciária Civil registrou 5 ocorrências relacionadas aos crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Inclusive, falamos com a doutora delegada Bruna Laete, que ressaltou a importância da campanha e alertou as pessoas para que realizem denúncias. Por exemplo, no mês de janeiro, nós chegamos a registrar em 24 horas 5 ocorrências referentes ao crime com vítimas diferentes. Aí é importante destacar, como já foi falado, que não é só a conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso, ato de natureza sexual, configura o crime, desde que praticado contra menor de 14 anos. E também é importante destacar que independe do consentimento da vítima para o ato. Então, na teoria, é muito bonito se falar na defesa do menor, da criança, do adolescente. Na prática, é um tanto quanto distorcido. Precisamos cuidar e conversar com os nossos filhos, porque a melhor educação começa no berço. Existem os conselhos, existem as assistências sociais, existe o Ministério Público e deixa um pouco a desejar cada setor. Atendem? Lógico que atendem. Cumprem algumas decisões? Sim, mas deixam um pouco a desejar. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Vamos até o município de Guarantã e nas proximidades do município, na rodovia 322, na MT 322, aconteceu um acidente com vítima fatal. O corpo está logo ali na frente, cerca de 15 metros. A empresa Agromáquina Assistência Técnica e Mecânica Hidráulica é a empresa que esse cidadão trabalhava. Todas as suas ferramentas de trabalho estão aqui. Um grave acidente na MT 322. Essa via de fácil acesso e mais fácil ainda velocidade é uma extensão de aproximadamente 75 quilômetros, sem nenhum tipo de quebra-mola, tartaruga, para ter uma redução de velocidade, aonde as pessoas às vezes se empolgam e pisam, aonde causa o acidente. Tudo indica que esse acidente, essa vítima perdeu o controle logo no começo da descida, cerca de 70 metros daqui. Ao perder o controle, pode ver que na pista ali tem marcas do pneu, tentou frear, não conseguiu, onde veio capotar, mais ou menos nessa situação. E aí bateu no meio-fio e o corpo do condutor do veículo foi lançado para fora do veículo. Diante das informações iniciais, né, que nos foram repassadas via Fonte 190, foi que a vítima estaria com vida, necessitava de socorro, né? De imediato foi comunicada com a ambulância do Hospital Municipal de Matupá e deslocamos de imediato para o local. Chegando aqui já encontramos a vítima aí em óbito no local. Dá para se observar, né, que é uma pista aí bem conservada, né? Mas mesmo assim temos que orientamos aí que os condutores têm aí que tem que haver aí determinada prevenção, né, na questão da velocidade, até porque tem muitos animais nessa região aqui, porque é uma região de mata fechada, né, de ambos os lados, bem como também aí o uso do cinto de segurança, né, que deu para perceber aí que esse condutor ele estava sem o cinto de segurança, né, que deu para se apurar ali inicialmente que ele estava sem o cinto, haja vista que ele foi
lançado fora do veículo. Então, fica a orientação aí, questão da velocidade, cinto de segurança, né? E muita atenção na via. Então, todos os dias a gente noticia aqui acidentes, fatalidades como essa que aconteceu. É preciso que o condutor, é preciso que as pessoas que estão no volante, as pessoas que estão aí nas suas motos, nas suas bicicletas, tomem cuidado. O trânsito é muito cruel e muito perigoso. E essa rodovia aí, como o repórter diz, ela não tem muita sinalização, não tem quebra-mola, não tem tartaruga, e é uma rodovia de velocidade alta e é perigosa. E uma coisa horrível aqui, bandidos assassinaram um casal de idosos na comunidade de Brasnorte. Notícia triste que a gente tem para dar sobre isso. Um casal de idosos de 73 e 74 anos de idade que praticamente não oferecem nenhum risco às pessoas. Eles foram mortos em uma chácara no município de Brasnorte, em Mato Grosso, neste final de semana. A dona Ilza Bragança, de 73 anos, e o seu José Bragança, de 74 anos de idade. Eles estavam na chácara, dormindo, quando os suspeitos chegaram à noite com uma foice, invadiram a residência e mataram os idosos. Os corpos foram encontrados pela filha do casal. Ela notou a ausência deles, resolveu ir até a residência. Quando abriu a porta, ela teve dificuldade, teve que arrombar a porta para poder ter acesso a essa residência. E quando entrou, se deparou com a triste e terrível cena do pai morto no sofá. A mãe estava em um colchonete. A investigação levou até 2 suspeitos de cometerem este crime. Eles foram presos durante a manhã e a tarde de segunda-feira, no caso ontem, também na região. Da residência, eles levaram uma caminhonete S10, dinheiro e outros objetos, além dos documentos pessoais dessas vítimas. A investigação e a chegada aos suspeitos aconteceu após a polícia obter a informação de que a caminhonete estava com combustível na reserva. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a analisar as imagens de câmeras de segurança dos postos de combustíveis da cidade e, a partir daí, conseguiram uma imagem que seria da caminhonete das vítimas que estava com suspeitos. Conseguiram chegar até o veículo, foi recuperado e então prenderam o primeiro suspeito pela manhã e o outro conseguiram encontrar durante o período da tarde. Vale lembrar que eles tinham a informação de que esses idosos tinham dinheiro nesta chácara e por isso eles resolveram cometer este crime de roubo seguido de morte, latrocínio no caso. Você vai acompanhar agora, inclusive, uma entrevista com a Polícia Militar e a Polícia Civil sobre este caso. Segundo informação do Nildo, o Wesley teria trabalhado nessa casa, trabalhando nessa residência. E, segundo informações, o Wesley saberia que o senhor tinha um dinheiro dentro da residência, que inclusive tinha um cofre. Então eles deslocaram até a casa, pegaram a bicicleta de cor branca, que era da irmã do Nildo, deslocaram até a residência. Chegaram lá, eles chegaram na residência, lá na residência tinha uma casa no fundo. Ele e o Wesley, os dois, cada um pegou uma foice. Observaram pela janela que estava aberta que os dois senhores, o senhor e a senhora idosa, estariam dormindo. O Nildo entrou na residência, deu um golpe de foice na cabeça do senhor primeiro, depois deu um golpe de foice na cabeça da senhora. E ele, segundo o meu, ficou para o lado de fora. O Wesley revirou a casa para ver se eles encontravam o dinheiro. Segundo eles, não encontraram o dinheiro. Assim o Nildo pegou a caminhonete, veio até, colocou a bicicleta em cima da carroceria, vieram da cidade, foram ali próximo à balança, ficaram um determinado tempo ali, vieram no posto de combustível, abasteceram a caminhonete, depois foi para a Água da Prata, andaram um pouco na Água da Prata, retornaram até a cidade e esconderam a caminhonete. Nós fomos à família dele e demos a opção dele se entregar, porque haviam pessoas revoltosas na cidade que queriam ceifar a vida dele por esse crime bárbaro que eles cometeram, esse latrocínio, ceifaram a vida de forma bárbara de 2 idosos com golpes de foice na cabeça. Então nós orientamos a família que ele viesse e se entregasse para que o inquérito fosse concluído o quanto antes.
Água da prata que liga aí, mas não tem ninguém nativo aí, ó. Você tá doido, é? Não, bota fé não, hein? Vocês é... Vambora, né? Sobe aí, ó. Em cima aí. Vou pegar a avenida aí, ó, da Água da Prata aí, mete a luz alta aí. Você tá doido, tem ninguém. 2 e pouco da... Vamos aguardar o desfecho desse problema. O pessoal já estão aí de posse da justiça e vamos aguardar o que será feito com esse pessoal aí. É uma barbaridade, um crime bárbaro. Vamos a Pontes e Lacerda, onde os órgãos de competência desenvolvem campanha de combate ao abuso sexual de menor e adolescente. A Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou a campanha Faça Bonito. O propósito da campanha é sensibilizar, informar, mobilizar e conscientizar toda a sociedade a participar da luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Com essa finalidade, a Secretaria de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, se mobilizam todos os anos para defender essa causa. Em Pontes e Lacerda, o ato de conscientização está sendo realizado neste dia 18 de maio, na Praça Miguel Gajardoni. Na ocasião, conversamos com a secretária de Assistência Social, Aline Garbim, que ressaltou a importância da campanha. Essa campanha vem para dizer para a nossa população que é preciso denunciar. Nós temos o Disque 100, nós temos o Conselho Tutelar, denuncie, porque a prova não é por conta de quem denuncia. Quem prova ou é a Polícia Judiciária Civil e o Ministério Público, mas a denúncia precisa ser feita. E a partir do momento que tem a denúncia é que entra a assistência social, porque nós somos uma rede de proteção. O que acontece? Fez a denúncia, o processo, a investigação tem andamento, o Ministério Público nos aciona e nós entramos com as medidas de proteção cabíveis, que é o acompanhamento dessa criança, dessa família pelo CREAS. Se a família depende financeiramente do abusador, nós vamos até essa família e vamos dar toda a estrutura necessária, alimento, por vezes até o pagamento de faturas de energia, de água, em algumas situações até mesmo pagamento do aluguel social. Então é muito importante que as pessoas saibam que elas têm a rede de proteção, que elas podem denunciar, porque o Ministério Público e a Secretaria de Assistência Social não vai deixar nenhum deles desamparados. A promotora de justiça, doutora Mariana Batizuco, destacou a importância da data como forma de incentivar denúncias, com foco no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Então nós precisamos se valer dessa data, para conscientizar a população da importância da denúncia, da necessidade de acionar os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Polícia Civil, Ministério Público, para que a gente possa proteger as nossas crianças e adolescentes, tendo em vista que o abuso sexual ele envolve danos muito sérios às vítimas, danos eternos. Então nós precisamos de fato que a população nos ajude, fazendo as denúncias e protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Os pais precisam desde cedo conversar com os filhos sobre a sexualidade, pontuou a promotora. É necessário que tenha muito diálogo, ensine os filhos desde novinhos que eles não podem ser tocados nas partes íntimas, tenham um diálogo, conversem abertamente sobre sexo, a partir do entendimento de cada criança, e fique atento aos sinais, uma mudança brusca de comportamento daquela criança, daquele adolescente, tudo isso tem que ser levado em conta, conversado com a criança, muitas vezes procurado uma ajuda psicológica, para saber se de fato tem alguma coisa errada acontecendo ali. O crime sexual não se configura apenas com a conjunção carnal, pontuou a promotora. O abuso sexual ele é todo ato que expõe aquela criança ou aquele adolescente a alguma situação sexual, de conotação sexual. Então não necessariamente é preciso toque ou contato físico, Existem outras formas de abuso, seja no momento em que aquele abusador fica observando a vítima nos momentos de intimidade, ou quando ele se mostra também para aquela criança, para aquele adolescente, com o fim de se satisfazer os seus desejos sexuais. Ainda segundo a promotora,
os abusos também se configuram no cenário virtual. E ele também pode se dar pelo meio virtual, por meio do envio de imagens eróticas ou cobrando essas imagens eróticas da vítima, por meio dessas propostas, né, dessas mensagens com conotação sexual. Então é por isso que os pais precisam estar muito atentos às amizades dos filhos, aos celulares, computadores, né, todas as tecnologias, para saberem com quem eles estão tendo contato, com quem estão conversando, para protegê-los. Muitas vezes esses abusadores, eles começam a falar de assuntos que chamam a atenção daquela criança, daquele adolescente, até conseguir marcar um encontro com ela. E às vezes os pais nem estão sabendo, essa criança vai até esse local e é onde, infelizmente, acontece o abuso físico. A promotora aproveitou para alertar os familiares a respeito dos sinais na mudança de comportamento das crianças. Então, uma mudança brusca de comportamento, uma criança que é muito agitada, de repente começa a ficar acuada, ou ao contrário, né, uma criança que é muito quietinha e de repente começa a dar sinais de agressividade muito evidentes, alguns tipos de comportamento de regressão, então uma criança que começa a fazer xixi na cama, que antes dormia sozinha, agora não tem mais coragem, né, tem muito medo de ficar perto de determinadas pessoas. A criança que passa a ter um baixo rendimento escolar, que passa a se isolar de outras crianças, às vezes perda de apetite, angústia, né, depressão, ansiedade. Todos esses sinais podem de fato indicar que aquela criança está passando por algum problema. A respeito da importância da representação criminal, a promotora tranquiliza a família quanto à dúvida se denuncia ou não. De fato, a denúncia deve ocorrer. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer a denúncia aos órgãos competentes pensando, eu não tenho provas de que aquilo está acontecendo. Mas o que a população tem que ter consciência é que não cabe a ela fazer prova do crime. Isso compete à Polícia Civil, ao Ministério Público, a partir de um trabalho de investigação. O que cada pessoa tem obrigação, de fato, é de fazer a denúncia, de proteger crianças e adolescentes. Inclusive, nós garantimos que essas denúncias sejam anônimas, né? A pessoa não vai ser exposta. Então, as pessoas precisam ter essa conscientização de que precisamos proteger nossas crianças. Qualquer suspeita de abuso, acione o Conselho Tutelar, acione a polícia, o Ministério Público, para que a gente já possa averiguar, né? Existe toda uma equipe por trás para realmente ver se aquilo está acontecendo ou não, para que a gente possa tomar as devidas providências, primeiro, para proteger aquela criança e também para responsabilizar aqueles abusadores. Como eu falei agora há pouco, né? Existem algumas investidas nessa questão do combate ao abuso sexual, mas ainda precisa afinar muito a corda dessa viola. Movimentando a equipe de reportagem em Sinop, jovem é morto e o corpo é encontrado em estrada que dá acesso a distrito. Juan Lucas Levi foi encontrado morto em uma estrada vicinal, né, que pertence ao município de Nova Ubiratã, conhecido também como Santa Terezinha, perto do Rio Ferro. Há informações de que ele levou um disparo de arma longa nas costas, ou seja, ele tomou um tiro de espingarda. O corpo foi encontrado por populares, que acionou a polícia militar e, posterior a isso, a Polícia Civil de Sorriso, que responde pelaquela região. Inclusive, o delegado de polícia, Márcio Portela, informou que o rapaz já foi encontrado sem vida, já tinha se passado algumas horas, uma estrada de acesso à área rural, estava caído de bruços. Então a Politec identificou esse disparo por parte de arma longa e o corpo já foi encaminhado para Sorriso. Só que a hora que houve a identificação, os policiais aqui da DERF, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, pegaram e puxaram no sistema dele o nome e chegaram à conclusão que esse jovem foi preso ano passado pela DERF em uma mega operação para desvendar os crimes de defensiva agrícola. Quadrilha especializada que entrava em fazendas naquela mesma região de Nova Ubiratã, também Feliz Natal, para roubar os defensivos. Ele foi localizado na época e conduzido aqui para Sinop. Inclusive, essa foto, por exemplo, é a foto quando ele estava na DERF, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, respondendo sobre os crimes de defensivos.
Agora o delegado lá do Sorriso vai também entrar em contato aqui com o doutor Hugo, que estava à frente naquela época da DERF, para ter alguma informação, cruzar algumas informações relacionadas aí a essa vida pregressa desse rapaz, que já teve passagem, portanto, por roubo. Então é uma situação que vai ser apurada por Sorriso, porque ele foi encontrado na região de Sorriso, mas que a DERF aqui também vai poder colaborar. Será que tem alguma ligação entre a situação dele estar envolvido nesses crimes nas fazendas ou se foi apenas um outro fato que aconteceu agora de forma rotineira. Inclusive, ele ainda estava respondendo em liberdade por esse crime de roubo a defensivo nas fazendas. As imagens do Fabiano Marcos, Giovanni Barros, da DERF. Vamos aguardar as investigações da polícia para saber o que aconteceu, como foi feito para acontecer este homicídio. Vamos aguardar. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do Jornal Folha do Vale. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço e até lá.